Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Cadê o Adelso? Adelso, obrigado pela tua presença conosco aqui. Maravilha, bom demais. Que Deus continue abençoando a tua vida, o teu ministério, edificando a igreja do Senhor Jesus aí, por onde quer que Ele te leve, né? Amém. E as portas da nossa igreja estarão sempre abertas para você aqui. Bênção demais, tá bom? Deus abençoe. Daqui a pouco a gente vai poder ouvi-lo mais, ou cantar com você mais, adorar mais, né, juntos o nosso Deus. Uma salva de palmas. A Bíblia diz: a quem honra, honra. É uma alegria enorme tê-lo aqui conosco. Trouxe o Caio, acertei, Caio. Pro Caio também, gente, ó, veio com ele aí. Vocês tocam juntos, é isso, né? Às vezes, ok, tá bom, tá na bênção, né? Maravilha. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho idade mais para isso não, viu? Começar o culto 10h30 com 2, 3 pessoas aqui na igreja tá difícil. Viu? Por favor, vamos acordar mais cedo aí, chegar aqui, porque eu falei, gente do céu, será que eu vou ler um salmo e ir embora? Tem um professor meu de seminário que fez isso uma vez, sabe? Disse que os irmãos chegavam na igreja e ficavam na porta, conversando. Aí um dia, ele cansado disso, já perdeu a paciência, ele abriu a Bíblia, leu um salmo, fez oração e foi embora. Quando chegou na porta da igreja, uai, pastor, não vai ter culto não? Não, já teve, já acabou. Né? A gente não quer fazer isso, né, irmãos? Mas vamos lá, irmãos, vamos fazer um esforcinho domingo para a gente começar a nossa celebração, nossa festa aqui, todos juntos, amém? Mas de qualquer forma, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus continue falando com você nesta manhã. E eu devo confessar ou compartilhar que, na verdade, tudo que está aqui no meu coração para falar com vocês hoje, a mensagem que Deus me deu, já foi cantado aqui nesse culto, né? E essas coisas acontecem muito por duas coisas. O Espírito Santo nos dirige nessa direção, e quando a gente canta a palavra e prega a palavra, não tem erro, né, meu irmão? Aí não tem jeito, a coisa vai junto mesmo. Mas nós cantamos muito sobre tribulação, sobre vitória, né? Sobre a grandeza de Deus, esse Deus que é poderoso, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. O tema da nossa meditação hoje é vitória sobre as aflições, baseado num único versículo, não num único ensinamento, mas num único versículo do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Numa outra versão diz: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Antes da gente começar a nossa meditação, lembrar os irmãos, já foi falado do culto de domingo que vem, culto que vai ser dirigido, ministrado pelos jovens da igreja. Então, estaremos todos juntos aqui, mas no domingo que vem também, logo após o culto, sem delongas, sem muita conversa, aqueles que são membros da igreja, tá? Se você tem dúvida se você é um membro da igreja, oficialmente falando, nós temos uma assembleia geral para a eleição de 6 diáconos da nossa igreja. Então, domingo que vem, você que é membro, você está convocado. Já mandei uma convocação para vocês, vou mandar durante a semana novamente um lembrete, mas importante que todos nós estejamos aqui para essa assembleia. Esse é um momento, irmãos, nós como igreja presbiteriana, para quem não sabe, nós somos uma igreja presbiteriana, não parece, mas somos, né? As igrejas presbiterianas, o seu sistema de governo é através de concílios, né? Por isso nós temos um conselho na igreja, temos um presbitério, temos um sínodo, temos uma assembleia geral, a estrutura é grande, e nós temos o quê? As assembleias locais, quando nós escolhemos os presbíteros, os diáconos e outros assuntos que também cabem à assembleia, ou seja, você que é membro, você tem o direito, né, de dar a sua opinião, dar o seu voto, né, para a direção em determinados assuntos, para onde você entende que Deus quer que você, enfim, que Deus quer levar a nossa igreja, e nós cremos que nessa multidão dos conselhos, né, assim, digamos, a sabedoria e a direção de Deus. Então, por favor, não deixe de participar da assembleia. Amém? Então, repete comigo o versículo de hoje. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem disse isso, irmãos?
Quem disse isso, irmãos? Jesus, irmãos. Olha lá, hein? Jesus. Passa vergonha não. Jesus foi quem disse isso, que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. Ele disse isso aos seus discípulos e evidentemente que essa palavra dele é para nós também. Ele venceu o mundo. Há esperança para todos aqueles que passam por lutas. Há esperança para todos aqueles que enfrentam dificuldades na sua caminhada. Há esperança para todos aqueles que enfrentam diversos problemas, experimentam aflições. Há esperança. Jesus venceu o mundo. E com ele nós também podemos vencer. Amém? Com ele nós podemos vencer o mundo, com ele nós podemos vencer as dificuldades que o mundo coloca na nossa vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmão, Jesus está prestes aqui a ser preso e a passar pelo seu sofrimento, pela sua humilhação e ser condenado à morte de cruz. Então Jesus começa a falar com os seus discípulos, aqueles que faziam parte ali o círculo mais íntimo de Jesus, capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Jesus começa a falar com os seus discípulos no sentido de despedir, porque ele sabia que estava prestes a ser preso, e aí vem o seu sacrifício, a sua morte, mas também consolar os seus discípulos, por causa daquilo que estava prestes a acontecer, e eles seriam testemunhas daquilo, e também animá-los. Porque aquilo que ele mesmo experimentaria, certamente, os seus discípulos também experimentariam, como de fato nós sabemos que experimentaram. E até os dias de hoje, discípulos de Jesus experimentam aflições, como o próprio Cristo experimentou aflições. E então, terminando essas palavras de consolo, de ânimo, e antes de fazer a sua oração sacerdotal, capítulo 17 de João, Jesus então termina essa conversa dizendo exatamente isso que nós lemos ou que nós mencionamos aqui: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em primeiro lugar, o que nós temos aqui, o que esse texto traz para nós, porque essas palavras curtas de Jesus nos revelam uma constatação indiscutível. As palavras de Jesus é uma constatação de algo que é indiscutível, porque de fato é como é, acontece, é assim. Ele está dizendo que no mundo todos temos aflição. Nós já tivemos aflições na nossa vida. Muitos de nós podemos estar nesse exato momento passando por algum tipo de aflição, e nós certamente ainda antes da nossa morte passaremos por situações complexas, por problemas nessa vida, que nós chamamos aqui de aflições, que Jesus fala sobre aflições. Jesus não fala de uma possibilidade, de algo que talvez venha a acontecer. Olha, talvez eu estou indo, eu vou cumprir a minha missão, a missão que o Pai me deu. Talvez vocês sejam perseguidos, talvez maltratem vocês, talvez vocês tenham que lidar com situações complexas e difíceis. Não, Jesus fala, gente, no mundo tereis aflições, ou seja, ele está fazendo uma afirmação de algo concreto e indiscutível. Aflições, problemas, sofrimento, tudo isso faz parte da nossa existência humana. É impossível viver nesse mundo e não passar pela experiência da dor. É impossível viver nesse mundo e não passar por essa experiência da aflição. Crianças sofrem, jovens sofrem, adultos sofrem, pessoas más sofrem, pessoas boas sofrem. Então, se você estiver passando por algo assim, que está tirando a tua paz, que está fazendo você perguntar para Deus o que é que está acontecendo, Senhor, isso faz parte da nossa experiência humana. Você não foi sorteado, olha, por acaso, não. Deus tem um propósito em todas as coisas, e essas situações, elas podem acontecer com qualquer pessoa, com todas as pessoas. Jesus já havia falado sobre isso quando ele entregou ali aquilo que nós chamamos hoje de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. O que ele fala ali?
é aquela parábola que diz que aquele que ouve as palavras dele e as pratica, ele é comparado como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não ouve as suas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem imprudente, insensato, que construiu a sua casa, a sua vida sobre a areia. E aí ele vai concluir dizendo que as tempestades vêm. E essas tempestades chegam para todos, para aqueles que têm a casa firme na rocha, aqueles que têm uma casa construída sem fundamento, porque foi construído sobre a areia. E aquele que tem a casa construída sobre a rocha, esse não vai perecer, a casa não vai desmoronar. É uma promessa de Deus, que quando nós nos apegamos à palavra dEle, quando nos apegamos a Ele, quando alicerçamos a nossa casa, a nossa vida, pautamos a nossa existência sobre princípios sólidos, que Ele mesmo nos entrega, aconteça o que acontecer, nós permaneceremos firmes. Mas acontece, os problemas acontecem. Então Jesus já havia falado sobre isso. E se os discípulos sofreram perseguição, açoites, mortes truculentas, o que dizer do próprio Jesus em suas tribulações e angústias? Nem mesmo o Filho de Deus foi isento do sofrimento. E na conversa de Jesus com os seus discípulos, nós não lemos, depois você pode fazer a leitura toda dos capítulos 14, 15 e 16, começa com aquele: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Então toda essa conversa é maravilhosa, e Jesus está falando desse sofrimento, de que os seus discípulos haveriam de passar essa angústia, e ele se refere que isso seria causado pela perseguição, por causa da perseguição religiosa. Ele sabia exatamente o que ele estava passando e o que os seus discípulos passariam depois que ele morresse e subisse aos céus. Jesus está então preparando os seus discípulos por causa daquilo que logo começaria a acontecer com eles, a perseguição religiosa, a igreja perseguida, a fé sendo questionada, zombada. Nós sabemos que até os dias de hoje, em alguns lugares deste mundo, homens e mulheres, pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus como Deus, o Filho de Deus, são mortas. São mortas. Mas assim como nós sabemos que isso é uma realidade, nós também sabemos, como nós cantamos aqui agora, que absolutamente nada pôde parar a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos aqui como igreja. A igreja está espalhada por todo o mundo. No mundo onde a perseguição ela é mais explícita, como eu mencionei agora há pouco, ao invés dos cristãos pararem de confessar o nome de Jesus por medo, pararem de compartilhar a palavra por medo, eles se fortalecem no Senhor. E a igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce, porque o nosso Deus é um Deus vitorioso. Amém? Vitorioso és, aleluia! Oh, glória! Irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar ainda sobre essa questão da perseguição, porque se eu mencionei essa perseguição explícita, né? Se nós olharmos aqui para nós que vivemos no Ocidente, moramos no Ocidente, com exceção de alguns locais onde há uma perseguição visível, né? Parece que nós não sofremos nenhum tipo de perseguição, mas a perseguição existe. Se ela não é explícita no sentido de negue o nome de Jesus ou morrerás, confesse o nome de fulano de tal ou então morrerás, não é tão explícita, se ninguém está sendo literalmente morto, essa perseguição acontece de alguma forma, porque a nossa fé está sendo desafiada, a nossa fé está sendo questionada, os nossos valores estão sendo questionados pelo mundo por ideologias. Existe uma perseguição baseada nas ideologias que se defendem hoje. Quem defende? A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está presente entre nós. Talvez ele não tenha se manifestado ainda, a pessoa, mas o espírito dele já está presente entre nós. Vou te dar um exemplo. Eu acho uma grande hipocrisia, e eu acho mesmo, irmãos, deixa eu concluir antes de você chegar às suas conclusões aí, tá bom?
Vou devagar, pode deixar. Espera aí, deixa eu tomar água. Deixa eu tomar água. Amém, amém. Mas é sério, presta atenção. Eu acho uma grande hipocrisia, vamos lá, calma aí. Falar que, ou melhor, como é que fala? Essa coisa que está sendo discutida hoje no Brasil, em alguns lugares do mundo, sobre liberação das drogas. Liberação ou criminalização, descriminalização, essas coisas todas que nós sabemos. Eu acho uma grande hipocrisia quando, num mundo como o nosso de hoje, o álcool está liberado e nós sabemos o que o álcool causa na sociedade. O tabaco está liberado e nós sabemos o que isso causa onde? Na saúde das pessoas. Existem centenas de drogas que são consideradas lícitas, que nós compramos no Walgreens, na CVS, no Walmart, no Publix, e aí vem toda essa discussão. Mas eu acho que essa discussão é necessária. Eu acho isso uma grande hipocrisia, mas eu sou absolutamente favorável à proibição, à criminalização e qualquer outra coisa que seja. Por quê? Porque não existe nada que esteja ruim, que não possa piorar ainda. Eu acho hipocrisia, porque não vai resolver. Mas, enfim, eu não quero fazer disso aqui uma discussão política nem nada, mas acontece que, olha a perseguição, a liberação disso, a mudança naquilo. A gente só vai entender a gravidade de determinadas coisas. Vamos falar das drogas, como eu acabei de falar? Ah, tá, eu sou contra. Por quê? Porque somente quando o pai e uma mãe vê o seu filho viciado em drogas, alguns chegam ao cúmulo de roubar, de matar, para ter o vício alimentado, porque não consegue, é que nós vamos entender a gravidade dessas coisas. Então, as ideologias nos perseguem e causam dentro de nós problemas seríssimos, aflições tremendas, angústias tremendas. Então, não sejamos ingênuos, achando que nós não somos perseguidos, porque nós somos perseguidos. Aliás, estão perseguindo nós que somos pais, estão perseguindo nós que temos filhos, e os nossos filhos estão sendo perseguidos. Talvez não explicitamente, como eu disse, mas de forma ideológica, de forma política, de forma governamental. Não é verdade? Foi tão pesado assim não, né, irmãos? Tranquilo, né? Que a hipocrisia né? Mas que precisa, não precisa? O mundo ideal só vai acontecer quando Jesus voltar e nos levar para a glória. Então, a gente tem que se posicionar aí, firmes, fortes, falar o que tem que falar, aquilo que a gente crê, baseado na palavra de Deus, etc. e tal, né? Amém. Entretanto, irmãos, o sofrimento não chega até nós somente por causa da perseguição religiosa. O sofrimento chega para todos, crentes, descrentes, de diversas naturezas, de formas distintas, intensidades diferentes, etc, etc, etc. Então, podemos refletir sobre o que ou quem pode nos causar aflições. Irmãos, eu vou falar de forma genérica e rápida, 4 pessoas ou coisas, enfim, que pode trazer. Coisa não, porque o primeiro é Deus. A gente não pode falar que Deus é coisa, né? Deus é uma pessoa, né? A pessoa de Deus, né? E como que o sofrimento, a aflição chega na nossa vida por causa de Deus? Bom, antes de falar desses 4 pontos, a gente tem que ter em mente o seguinte, agora é teologia, Gênesis capítulo 3, versículo 15 e 16, aliás, antes disso, capítulo 2, capítulo 3 mesmo, a queda do homem. Deus fez esse mundo perfeito, Deus fez esse mundo em harmonia, Deus determinou ali as regras de como nós, seres humanos, deveríamos viver e nós quebramos isso, é o que nós chamamos de livre-arbítrio, e a partir daí o pecado entrou no mundo. O que acontece depois no capítulo 4 de Gênesis? Abel é assassinado por Caim. É apenas uma explicação nítida, um exemplo nítido do que o pecado faz conosco. O salário do pecado é a morte. Depois de Caim e Abel vem o quê? Vem? Quem, gente? Noé. Não é Noé? Capítulo 6 de Gênesis, não é isso? O que acontece ali? A humanidade está se consumindo com tamanha maldade. Né? Depois vem Torre de Babel.
E depois Deus começa a executar o seu plano de salvação, chamando Abraão, né, da terra e tirando ele e fazendo promessa que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, tenhamos em mente que o mundo em que vivemos é um mundo imperfeito hoje, não porque Deus o criou imperfeito, mas porque o homem usou do seu livre-arbítrio para desobedecer a Deus, continua desobedecendo a Deus, e as consequências da desobediência, do pecado, a Bíblia fala que é pecado mesmo, irmãos, não é maldade, maldade é outra coisa. A Bíblia fala que é pecado. Nós precisamos falar sobre pecado. Quem trouxe toda essa situação, né, que traz medo, traz ansiedade, traz uma série de coisas que nos desgasta, chama-se pecado. Uma escolha errada que o homem fez. Então, a partir daí, as consequências desse pecado vai se manifestando e nós, então, experimentamos o sofrimento. Eu disse Deus em primeiro lugar, por quê? Por meio da provação. A perseguição que estava prestes a ter início seria para os discípulos também uma prova de fé. E provação sempre traz certo tipo de dor. Deus provou Abraão pedindo que ele sacrificasse o seu próprio filho. Deus provou Jó, permitindo que Satanás tocasse nas coisas que ele tinha, na família dele, nos bens dele, na saúde dele. Os discípulos foram provados, e nós sabemos disso, que a provação é algo que vem de Deus, e às vezes, talvez, na maioria das vezes, a provação traz um certo desconforto e sofrimento para nós, porque não é fácil ser provado por Deus. Mas Tiago diz em capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Aprovação, não é a aprovação, é a aprovação. Certo? Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Amém? Amém? Então, se você está sendo provado, meu irmão, seja firme e forte aí. Deus é contigo e você vai receber a coroa da vida, você vai receber as bênçãos ainda nessa vida, quando Deus te aprovar. E se você for reprovado dessa vez, porque às vezes acontece, nem sempre a gente é aprovado. Quando eu era mais novo, eu costumava falar assim, Deus, não aperta muito não, porque você me conhece, se apertar eu vou ser reprovado. Sabe aquelas provas difíceis, né, que o professor, aquelas perguntas mais complexas que o professor coloca ali no exame final do seu ano? Pois é, difícil, né, irmãos? Né? E às vezes acontece, mas nós conhecemos um Deus que não desiste de nós conhecemos um Deus que nos ama profundamente, e ainda que nós sejamos reprovados num determinado momento, Ele olhando para a cruz de Jesus, pela graça, amém? A graça que Ele dispensou sobre nós, Ele vai nos trazer para a sua presença. Outras provas virão, e que a gente se esforce, que a gente lute contra aquilo que pode nos reprovar diante de Deus, para que nós possamos ser aprovados em cada uma dessas provações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, o livra. Salmo 34, 12. Por meio da disciplina, irmãos, existe uma coisa que ninguém gosta, sabe? A gente percebe assim, desde criança, a gente aprende que disciplina é uma coisa que a gente não gosta. Ninguém gosta de ser exortado, ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ser repreendido, pode estar fazendo tudo errado, sabe que está fazendo tudo errado, mas se for disciplinado, reclama. Acha que é injusto, porque porque não o outro, né? É sempre assim. Todos os dias lá em casa a gente tem que chamar a atenção das crianças por causa de alguma coisa, não tem jeito. São as crianças e o Boni. O Boni é o cachorro. O Boni é o único que não reclama. Ele é o único que não reclama da disciplina. Né? E depois que a gente disciplina ele ainda vem devagarzinho, vai, começa assim, malandro, você sabe, né? Saiu lá da tua casa, você sabe disso, né? Irmãos, mas o que a Bíblia diz? Que o Senhor disciplina a quem ama. A quem ama. Assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Às vezes o sofrimento, a aflição, vem por causa da provação, pode vir por causa da disciplina. Mas tanto um quanto o outro, no seu final, é bom.
Em segundo lugar, diabo. As ações por meio da tentação e de ataques destruidores. A gente precisa buscar um equilíbrio nessas coisas, né? Que equilíbrio é esse? Primeiro, não dizer que tudo que acontece de errado na nossa vida, tudo aquilo que não deu certo é coisa do diabo, né? Mas, por outro lado, é a gente não ignorar o que a palavra de Deus claramente diz, que o diabo é comparado a um leão que anda ao derredor, né, procurando uma presa. Para quê? Para destruir. O diabo é mau, é mentiroso, não tem moral, não tem amor, não tem absolutamente nada de bom para oferecer para ninguém. Tudo o que ele faz é ruim. Tudo o que ele faz é para destruir. Tudo o que ele faz é para enganar. E o apóstolo Paulo escreveu, e todos nós sabemos disso, quando ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades. Como eu citei, 1 Pedro 5,8, Pedro que vai dizer que ele é como o leão que anda ao derredor, que ruge procurando alguém para devorar. Nós precisamos buscar o discernimento de Deus para saber se nós estamos em determinados momentos da nossa vida. Essa batalha é uma batalha que não termina, ela é constante, ela vai assim. Mas eu estou falando de problemas específicos na nossa vida e buscar o discernimento para saber o que é que está acontecendo. Irmãos, nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, não é verdade? Né? Mas o texto está falando que é uma batalha, que existe uma batalha. Nós sabemos de quem é a vitória, Deus sempre vence, Cristo já venceu. A cabeça já foi esmagada, a cabeça da serpente, do descendente da serpente já foi esmagada na cruz do Calvário, na ressurreição do nosso Deus que está vivo. Mas nós ainda vivemos num mundo corrompido e o diabo não está no inferno, o diabo está aqui agora. Aqui não, Deus me livre, está amarrado. É modo de dizer, irmãos, está presente neste mundo o espírito do anticristo e, evidentemente, Satanás e o seu exército de anjos caídos. Terceiro lugar, outros podem gerar em nós aflições e sofrimentos, não é verdade? É verdade ou não é verdade? Então deixa eu falar sobre isso, né? Por quê? Porque ações intencionais ou não intencionais resultam em dores e sofrimentos. Às vezes intencionais, é para isso mesmo, eu quero ferir, eu quero machucar, eu quero me vingar, eu quero destruir a tua vida, eu não vou te dar paz, não é isso? Mas às vezes até atitudes não intencionais, às vezes até assim, completamente ingênuas, podem resultar em sofrimentos. Escrevi aqui, de um modo geral, agressões físicas, traições, palavras maldosas, calúnias, enfim, tudo aquilo que vem do outro e nos atinge frontalmente, nos causa dor e aflições. O política, estipula normas, decide como governar e a depender da sua competência, isso pode gerar tanto alegria, prosperidade, mas pode trazer também aflições e problemas. E nós sabemos disso, nós sabemos o que é um mundo em crise, as guerras que mesmo acontecendo tão distante de nós, traz consequências, e consequências complexas para a nossa vida, gerando aflições. Irmãos, a constatação de Jesus ao falar para os seus discípulos é incontestável, porque está tudo diante de nós. Mas eu ainda gostaria de falar em quarto lugar dentro do primeiro ponto, viu, irmãos? Eu estou no primeiro ponto, tem 4 coisas, depois tem o segundo, o terceiro, o quarto, com cada um tem 5 pontos dentro de si, tá bom? Então fica firme aí, que hoje é dia de jejum e oração. Amém?
Ok. Então, quarto lugar, dentro do primeiro ponto. Quem mais pode, de onde as fontes da aflição na nossa vida? Né? As fontes da aflição. Do eu. Eu mesmo sou um grande causador de problemas na minha vida. Um grande causador de problemas na minha vida. Estou falando do quê? Estou falando de decisões, ações e até pensamentos pessoais mesmo, né, individuais, que geram consequências e sofrimento. Nós temos muito a tendência de estar sempre culpando alguém ou alguma coisa por causa das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Porque nós temos medo, irmãos, nós temos receio de nos encararmos frente a um espelho, olhar no espelho e assumir a responsabilidade dos nossos próprios atos. É sempre mais fácil culpar alguém. Senhor, foi a mulher que tu me destes. Não, foi a serpente que me tentou. Renan, eu ia repetir a piadinha do pastor ontem, não vou não, né? Não fica, senão eu vou perder tempo com piada aqui. Mas é verdade, irmãos. É verdade, a gente precisa entender essas coisas. E eu queria me alongar um pouco mais nesse ponto do eu, porque eu queria que a gente nessa manhã pensasse um pouco mais sobre isso, né? Então, algumas coisas que eu anotei aqui, dentre muitas outros princípios e ensinamentos, mas que eu acho que nós precisamos ficar atentos. Primeiro, esteja sempre preparado para a batalha espiritual. Esteja sempre preparado para a batalha espiritual. Irmãos, e se você vencer uma batalha hoje, não pense que não haverá outra amanhã. As batalhas fazem parte da nossa vida. E quando elas chegam, elas trazem as angústias, trazem o sofrimento, trazem as aflições, elas podem ser de qualquer natureza, mas nós que somos crentes e tivemos os nossos olhos desvendados para entender os mistérios de Deus, da sua palavra, nós precisamos andar preparados para enfrentar estas batalhas. E de que maneira, pastor, eu me preparo para estas batalhas? Meus irmãos, é o mesmo segredo que os nossos primeiros irmãos, eu vou dizer, da era neotestamentária, a igreja primitiva utilizava. Encha-se da palavra de Deus. Amém? Amém? Tenha uma vida de oração disciplinada. Há momentos que você vai precisar jejuar para buscar a manifestação do poder de Deus na sua vida. E há momentos que você vai ter que orar e jejuar para que o poder de Deus se manifeste não naquilo que está ao meu redor, mas em mim mesmo. Porque há situações em que o maior problema da minha vida sou eu mesmo. E o que precisa ser mudado é a minha cabeça dura. É o meu coração insensível. Então precisamos estar preparados constantemente, dia após dia, para as batalhas espirituais. Palavra, oração, jejum. E um outro ponto muito importante: a comunhão com a igreja do Senhor Jesus. A comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Tremendamente importante. Por isso que Hebreus diz, né, o autor de Hebreus diz, irmãos, não, é um não, irmãos, não é não. Não deixei-vos de congregar-vos. E sabe o que é pior nesse texto? Sabe o que ele diz? Como é costume de alguns. Irmãos, nós temos uma capacidade tremenda de nos acostumarmos com coisas que vão nos afastar de Deus. Que vão nos afastar de Deus.
então esteja preparado para a batalha, porque ela é real. Segundo lugar, não subestime a força das suas fraquezas. Não subestime a força e o poder das suas fraquezas. Irmãos, Jesus, quando estava no Getsêmani ali com aqueles 3 discípulos, ele diz assim para eles: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Bem, existem determinadas áreas da nossa vida, meus queridos irmãos, que necessitam de maior cuidado. Talvez a área da minha vida que precisa de maior cuidado não seja a mesma área que na sua vida exige maior cuidado. Mas existem determinados assuntos da nossa vida, aqueles que somente nós mesmos e Deus conhecemos, e eles se manifestam quando a luz apaga e ninguém vê. Somente eu sei o que eu estou fazendo, somente Deus vê o que eu estou fazendo. Existem determinadas áreas da nossa vida que nós precisamos cuidar e dar muita atenção. São exatamente estas áreas onde fraquezas humanas se manifestam. Onde as fraquezas se manifestam. Eu preciso identificar essas áreas. Eu preciso vigiar, pois a queda na hora da tentação vai trazer consequências duras de lidar. Em outras palavras, a queda sempre vai trazer sofrimento, angústia, problemas para a nossa vida. Não é por qualquer razão que Deus sempre está nos chamando para termos uma vida santa diante dele. Sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Então, irmãos, precisamos estar atentos a isso, porque as nossas fraquezas, aquelas que nos levam a pecar, trazem sofrimento e aflições. É na área sexual, você precisa cuidar disso, então cuide. É na área financeira, cuide disso. Né? É o quê? Palavras, mentiras, engano. Precisamos fazer uma autoanálise. Precisamos ter autoconhecimento para que nós possamos cuidar dessas áreas de fraqueza e não subestimar, porque essas áreas têm poder para nos destruir. E não adianta olhar para o outro e dizer que aquilo que ele fez eu nunca farei. Aí eu estou passando, eu nunca farei. Eu nunca cairei daquela forma. Eu sou forte o bastante para lidar com tudo e com quaisquer situações. Cuidado, porque todos nós temos fraquezas e as nossas fraquezas são muito fortes. Nossas fraquezas têm o poder de nos destruir. Não subestime as suas fraquezas, porque na verdade elas têm forças destruidoras. É preciso lidar com elas frente a frente e não fugir delas. Uma outra coisa que é importante a gente entender nesse processo onde nós mesmos causamos os problemas da nossa vida. Eu estou falando disso. Não brinque com a aparência do mal. Não chegue perto daquilo que aparenta ser mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 diz assim: abstende-se de toda forma do mal. Numa outra versão, que é a Revista e Corrigida, diz de toda aparência do mal. Não é apenas se afastar daquilo que claramente é mal, aquilo que inegavelmente é ruim, é pecado, é explícito,
Eu não preciso, não é subjetivo, é e pronto, e acabou. Não é apenas se afastar disso, daquilo que é claro, mas daquilo que aparenta ser mal. Aparenta ser mal. Eu entendo que isso significa que existem coisas que não são definitivamente pecados, mas nos colocam a um passo do pecado. Nos coloca na porta de entrada. E se a gente não cuidar, o salário do pecado é a morte, é o sofrimento. É preciso evitar determinadas situações que podem parecer não serem tão importantes assim. Às vezes são até sutis demais. Mas tome cuidado, porque pode ter cheiro de coisa ruim. A Bíblia diz que a gente tem que se afastar de toda a aparência do mal. E em quarto lugar, dentro desse primeiro ponto ainda, ou já pensando nessas questões preventivas, né? Cuidado com aquilo que eu estou chamando aqui de síndrome da autossuficiência. Cuidado com a síndrome da autossuficiência. O que é isso? Eu posso resolver tudo sozinho. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu resolvo. Pastor, não se meta nisso, não é problema teu. It's my business. Igreja, não é problema teu. Não se meta nisso, a minha vida. My body, my choice. Alguma coisa mais ou menos assim. Síndrome de autossuficiência. Muitas pessoas, irmãos, sofrem, sabe por quê? Porque não são humildes ao ponto de pedir ajuda. Não são humildes a ponto de procurar ajuda para resolver determinadas situações. Preste atenção, ninguém é autossuficiente nessa vida. Um dos maiores, grande homem de Deus na história bíblica foi Moisés. Deus usou aquele homem para tirar o seu povo de uma condição de humilhação, que é aquele período em que o povo de Deus passou no Egito. Mas olha só, depois que Deus o usa e o povo está em liberdade, num determinado momento, o seu sogro vai ter com ele, e ele percebe que aquele grande homem de Deus, que fez sinais por causa do poder de Deus diante dos homens, dos anciãos do povo, dos governantes, aquele homem não estava mais conseguindo lidar com tudo que ele precisava lidar e resolver. E o seu sogro fala, olha, você vai se estourar. Em outras palavras, uma palavra moderna, meu amigo, você vai ter um burnout. Você vai ter um burnout. Fique esperto. E o que Moisés faz? Ouve o conselho do seu sogro. E ele nomeia anciãos, homens capazes, para ajudá-lo a cuidar do povo, a julgar o povo. Por quê? Porque ninguém pode fazer nada sozinho, ninguém é autossuficiente. A única coisa que você faz sozinho é quando você peca. Até para adorar, irmãos, a gente só adora a Deus verdadeiramente se a gente fizer parte do corpo de Cristo. Se não for no corpo de Cristo, a gente não adora. Eu não estou falando de você estar sozinho no seu quarto louvando e adorando, não. Eu estou falando de identidade. Sabe? Então, meus irmãos, não tem absolutamente nada. Mas tem um outro episódio lindo também na vida de Moisés, que vocês conhecem, quando Israel teve que lutar contra os amalequitas. E o texto ali vai dizer que enquanto Moisés conseguia levantar as suas mãos, o povo prevalecia. Mas quando ele não conseguia e as suas mãos ficavam pesadas, o povo não prevalecia. E aí o que acontece? Ele precisou de uma pedra. Primeiro foi uma pedra, para ele poder sentar. E ele precisou de Arão e de Ur,
para segurar as suas mãos, quando ele não conseguia mais sustentá-las sozinho. E assim o povo de Deus prevalecia e prevaleceu. Amém, irmãos? E deixa eu falar mais uma coisa para vocês aqui. É que muitas pessoas hoje estão sofrendo simplesmente porque não souberam pedir ajuda. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais. Eu vou dar um exemplo que todos nós sabemos. Existem determinadas enfermidades que podem ser curadas. Mas se nós não tivermos um diagnóstico precoce e corrermos atrás do tratamento quanto antes possível, é bem provável, ou pode acontecer, de que aquela enfermidade que teria uma cura, não será curada mais. Por quê? Porque eu demorei demais a procurar ajuda, tratamento. Vocês conhecem histórias assim, não conhecem? E o que eu tenho percebido, irmãos, que a nossa geração, do que ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não preciso de ninguém, deixa que eu resolvo, procura ajuda quando a situação já está quase que irreparável. Irreparável. Nós somos uma comunidade, nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Existem problemas acontecendo, tem pessoas que estão vivendo sofrimento, estão sofrendo porque não conseguem procurar um irmão, sabe? Procurar o pastor da igreja, procurar o seu líder de célula, abrir o seu coração e falar enquanto as coisas estão num momento em que elas podem ser tratadas e podem ser resolvidas, e às vezes coisas tão pequenas podem ser resolvidas tão facilmente, mas a gente não procura, e a gente precisa de alguém que está vendo aquela situação pelo lado de fora, para poder nos ajudar, para poder nos abençoar, mas não! E aí quando vê que não tem mais condição, não aguenta mais, pede ajuda. E aí, em não poucas situações, é tarde demais. É tarde demais. Nós precisamos eliminar a síndrome da autossuficiência, entender que todos nós passamos por problemas. Não é vergonhoso passar por problema nessa vida, seja qual for a origem dele, todos nós passamos. Você tem problemas na educação dos seus filhos, eu tenho na educação dos meus filhos. Você tem problema no seu relacionamento, eu tenho no meu relacionamento. Você tem problema na sua vida profissional, eu tenho na minha vida profissional. Nós estamos todos juntos no mesmo barco da existência, da vida que Deus nos colocou, e nós estamos aqui, mas Deus também nos deu a igreja, os nossos irmãos, as nossas irmãs, o povo de fé. Nós somos povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, e muitas das vezes Deus vai usar pessoas, ao invés de fazer um milagre na tua vida, vai usar pessoas para abençoar a tua vida. Deus usa pessoas para tirar você daquele lugar que Ele não quer que você esteja, porque não é o lugar que Ele planejou para você, para levar você para aquele lugar onde Ele quer que você esteja, para a honra e glória do nome dEle. Mas para isso, irmãos, nós precisamos de humildade e dizer que, de fato, nós não conseguimos fazer nada sozinho nessa vida. Irmãos, mas se esse versículo traz para nós, e agora eu já estou terminando, se a turma quiser vir aqui para frente para a gente louvar e preparar para o tempo de oração, se esse versículo, essas palavras de Jesus nos traz essa constatação, ele também nos traz uma verdade que é inquestionável. E que verdade que é essa, meus queridos irmãos e irmãs? É que há esperança e vitória para todos os aflitos. Há esperança e vitória para todos aqueles que estão aflitos. Amém, irmãos? Amém, Amém irmãos? Amém. Ele diz então, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham coragem, eu venci o mundo. E essas palavras de Jesus
me levaram para as palavras que talvez todos nós conhecemos na Bíblia Sagrada, que são as palavras do Senhor a Josué. Josué é aquele homem que vai assumir o lugar de Moisés. Agora ele tem a responsabilidade de guerrear e conquistar a terra prometida que o Senhor já havia dado. Olha que coisa interessante, o Senhor já tinha dado, o Senhor já tinha prometido, mas não tomariam posse daquela terra sem as batalhas. A vida tem batalhas, a vida tem lutas, e eles tinham que passar por aquilo. Mas o que Deus disse para ele? Não foi isso que eu ordenei, Josué? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, o Senhor, o teu Deus, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Fique de pé. Essas palavras de Jesus e a experiência de Josué me levam a considerar o seguinte com vocês nessa manhã. Se as lutas dessa vida são inevitáveis, e talvez você esteja enfrentando uma luta nesse momento da sua vida, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja pensando que, enfim, as coisas não aconteceram da maneira como eu tinha de fato planejado, eu esperava encontrar uma árvore de como é que fala? De $100 no quintal da minha casa, quando eu chegasse aqui nesse país, e eu vi que tinha muita coisa diferente acontecendo, não é bem assim, né? Talvez você está desanimado aí, pensando, o que eu vim fazer nesse lugar? Né? Eu quero dizer que se as lutas dessa vida são inevitáveis, tome a palavra do Senhor para Josué, tome as palavras de Jesus para a tua vida, não tenha medo destas situações, não tenha medo dessas situações. Se as tuas aflições têm te assustado, e eu sei que às vezes nós ficamos assustados com os grandes desafios que aparecem diante de nós, tome as palavras do Senhor para Josué e tome as palavras do Senhor Jesus para você nesta manhã. Tenha coragem, não é apenas não ter medo, mas tenha a coragem de enfrentar cada uma dessas situações. Ela pode parecer ser grandiosa demais para você, ela pode parecer ser forte demais para você, e aqui eu quero abrir um parênteses e dizer para você, não interessa a origem, a fonte desse problema, pode ser inclusive uma decisão errada que você mesmo tomou, porque a palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados, abandonamos os nossos pecados, nós achamos misericórdia da parte de Deus. Se os problemas dessa vida parecem serem grandes demais, parece jargão evangélico isso que eu vou falar, você até já sabe o que eu vou falar. Mas é isso mesmo, irmãos, não tem outra coisa para falar. Se os problemas dessa vida parecem serem grandes demais, eu queria te lembrar, o teu Deus é maior do que todas essas coisas. Quando Marta mandou chamar Jesus porque Lázaro estava doente, ela falou assim, mandou chamar Jesus, diga que Jesus, aquele a quem tu amas, está enfermo. O teu Deus, Ele só é o teu Deus, você só pode falar que tem o Deus, não é um Deus, é o único Deus na tua vida, porque Ele te amou primeiro, e Ele continua te amando, Ele se importa com os seus caminhos, no meio das suas lutas, talvez hoje você tenha estado triste, sem esperança, seu coração está tendendo a dizer que Deus te abandonou, ou então você está perguntando por quê. Eu queria dizer para vocês, meus queridos irmãos e irmãs, muitos dos nossos porquês vão ficar nos porquês, sem resposta nenhuma. E nesse momento, ou a gente crê, ou a gente entrega aos pontos e sucumbe. Há situações que nós não vamos entender, você vai olhar para a sua vida e falar, mas eu não estou em pecado. Você vai
olhar para um lado, para o outro lado, ninguém fez nada contra mim, está tudo bem, não tem nenhum inimigo. Eu estou fortalecido de alguma forma, que eu sinto a presença de Deus na minha vida, de modo que não é o diabo está passando longe, porque a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E você vai olhar e falar, eu estou resistindo ao diabo, então ele está longe de mim. E você vai perguntar por quê? E você não vai ter uma resposta por quê. Quando Deus quiser te dar uma resposta, explicar o porquê, isso vai ser tão forte no teu coração, que você não vai ter dúvida nenhuma. Seja qual for a origem desse problema, dessa aflição, ele vai falar, olha, você fez isso, ou então você não fez nada, mas é para acontecer isso mesmo, essa enfermidade é para a glória de Deus. Você está entendendo? E alguns dizem que a gente pode tentar entender o para quê, né? E eu vou dizer para vocês que tem hora que nem para quê a gente consegue entender. E aí é uma questão de fé, de entrega, de confiança, não na sua capacidade, porque você entendeu que você não é autossuficiente, mas na capacidade e no poder de Deus. Apegue-se à palavra de Jesus, eu venci o mundo. Creia na promessa do Senhor, o teu Deus é contigo por onde quer que andares. O mundo nos dá aflições, mas Cristo nos dá a paz. Eu venci o mundo. O nome de Jesus é que nos dá a vitória. Amém? Antes de orar, eu queria convidar você para declarar isso que nós vamos declarar agora em nome de Jesus. Simbolicamente, coloque, se você quiser, a mão no teu coração, assim, e fazendo isso, dizendo ao Senhor, Senhor, aqui repousa a aflição
da minha vida nesse momento. Eu sei que elas são reais, mas eu sei que o Senhor venceu o mundo. E o Senhor me chama para ter uma vida de coragem. Às vezes eu me sinto fraco, Senhor, até mesmo incapaz, mas eu sei que o Senhor é aquele que me fortalece. Diga obrigado pelo teu Espírito na minha vida, Senhor. Esse Espírito que, quando eu não consigo erguer a minha voz e clamar, intercede por mim. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença. Aliás, obrigado, Senhor, porque às vezes os meus olhos não conseguem contemplar a tua presença, mas a tua palavra, na qual eu confio e aceito como sendo verdade, porque tu és o Deus que não mente, não pode mentir. Diz que o Senhor está comigo. Está comigo. Diz o teu coração aí para o Senhor: Pai, eu quero dizer-te que eu dependo de Ti. Que há muitas coisas que eu já tentei resolver à minha maneira, mas eu não pude. Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Age na minha vida com o Teu poder, ó Pai. Ministra, ó Deus, derrama, ó Deus, a Tua bênção sobre a minha vida, Pai. Livra-me, Senhor, do mal. Cerca-me, ó Deus, por todos os lados. O Senhor é o meu escudo, a minha proteção, a minha segurança. Pai, eu confesso diante do Senhor os meus erros, os meus pecados. Peço que o Senhor me fortaleça, ó Pai. Peço que o Senhor me ajude, peço que o Senhor segure nas minhas mãos. Oh, Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Porque eu sei que no nome de Jesus há poder. Purifica-me novamente com o sangue de Jesus, Pai. Lava-me completamente, Senhor. Porque a Tua palavra diz que se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para me perdoar todos os pecados e me purificar de toda e qualquer injustiça, Senhor. Eu reconheço, ó Deus, os meus erros, eu te peço perdão e eu te peço, Senhor, sê comigo hoje e para todos sempre. Pai, é em nome de Jesus que eu quero colocar a Tua igreja diante do Senhor nesta manhã, Pai. O Senhor que está aqui no nosso meio, e o Senhor que está conosco em todos os lugares, porque não podemos esconder da Tua presença, não podemos fugir da Tua presença, nos céus, no abismo, onde quer, qualquer lugar o Senhor está conosco, ó Pai. Ó Deus, o Senhor que conhece-nos por dentro, sabe daquilo que de fato nos angustia, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, que nesta manhã haja cura no meio do Teu povo, Senhor. Ó Deus, cura no corpo, cura na alma, cura na mente, Senhor. Pensamentos que são insistentes, ó Deus, persistentes, ó Pai, mas que só têm causado transtornos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, cura, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Emoções, ó Deus,
pessoas que estão aqui que foram feridas de alguma maneira, de alguma forma, e que vão arrastando, ó Pai, esse sentimento, ó Deus, de angústia profunda, feridas, ó Deus, que parecem nunca se cicatrizarem, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, que com a presença do Teu Espírito, ó Pai, o Senhor possa manifestar a cura em nome de Jesus. Se há falta de perdão, Senhor, que precisa ser liberado, que precisa ser ministrado, Senhor, ó Deus, que a leveza de uma mente, de uma alma, de um coração tranquilo, ó Deus, possa voltar, Senhor, na vida deste, ó Pai, que foi ferido, mas que precisa perdoar. Em nome de Jesus, ó Pai, age nas emoções, ó Pai. Mas eu quero também pedir, ó Deus, que o Senhor esteja curando enfermidades, ó Pai. Há pessoas no nosso meio que estão com o corpo enfermo. Ó Deus, eu quero levantar um clamor aqui agora com esta igreja, por esta igreja, e em especial, ó Pai, lembrar do nosso irmão Anderson, Senhor. Ó Deus, nós temos perseverado em oração, o Teu povo tem buscado, ó Deus, a intervenção do Senhor, ó Pai. Ó Deus, o Senhor faz tantas coisas maravilhosas no nosso meio, já fez, continua fazendo, sabemos que vai fazer. Ó Deus, às vezes o Senhor usa pessoas como nós falamos hoje, às vezes o Senhor usa medicamentos como nós temos usado, ó Pai. Às vezes, ó Deus, o Senhor vem ao encontro, ó Pai, ou o Senhor vai ao encontro daquele que está enfermo, ó Pai, e simplesmente diz, está curado, e a cura acontece, ó Pai. Nós cremos nisso, ó Pai. Ó Deus, e nós vamos continuar clamando por essa cura na vida do Anderson, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que aconteceu ontem, pela presença do Senhor ao lado dele, que o Senhor continue fortalecendo ele para a honra e glória do teu santo nome, e que esta enfermidade, assim como no passado, ó Deus, aconteceu, essa enfermidade possa ser transformada, ó Deus, para motivos de glória e exaltação do teu santo nome, ó Pai. Nós queremos dizer que nós cremos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, abençoa o teu povo em todas as áreas, Senhor. Ó Deus, há pessoas aqui, ó Deus, angustiadas por causa de documentos, de papéis, ó Deus, de processos, Senhor. Há pessoas aqui, homens e mulheres, pais preocupados, ó Deus, com seus filhos, ó Deus, relacionamentos conjugais que estão à beira de um abismo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Hoje nós queremos declarar, ó Pai, que nós confiamos, ó Pai, e esperamos a vitória no Senhor, ó Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu estás acima de todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, e nós confiamos a nossa vida ao Senhor e colocamos tudo diante do Senhor nessa hora para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus, que a graça dele, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos amou primeiro, o poder, a força, as consolações do Espírito Santo, irmãos, que as vitórias do Senhor, amém, que a força que vem dele, a alegria do Espírito Santo, da presença dele na nossa vida, tudo isso estejam sobre todos hoje e para todo o sempre. Amém, amém, amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus.